Muito bem, estamos aqui de volta para mais duas aulas de ética cristã, a lição 9 e a lição 10. Na lição 9 e 10, nós iremos completar o curso sobre ética cristã. O aluno da ETAD deve procurar a secretária e já fazer a sua próxima matrícula para o seu próximo pedido para a próxima matéria depois de ética cristã. Hoje nós encerramos com a lição aqui 9 e 10 e o teste de número 5, a matéria ética cristã do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ciclo 2. Vamos então à lição de número 9 do curso de ética, onde nós vamos falar de homossexualismo, filosofia e prática. Devemos deixar claro que aqui o autor do livro já declara que ele não é homofóbico, mas ele dá o direito e até de fugir do politicamente correto para poder expressar o que realmente ele crê, não é? E se alguém perguntar se o homossexualismo é pecado, ele é franco em dizer sim, é um pecado contra o Criador e contra a criatura e até mesmo contra a criação ou a natureza da criação. E não é um simples pecado, é algo, de acordo com as Escrituras, abominável. Tão vergonhoso é esse pecado que no tempo de Oscar Wilde não ousava pronunciar o próprio nome. Hoje, contudo, estimulado por uma dialética libertina e até anticristã, além de pronunciar bem alto o nome desse pecado, basta sufocar também os que lhe são contrários. Insatisfeito, ainda vai instalando aqui, no Brasil, ele está dizendo, uma ditadura que sutil e habitualmente nos amordaça as instituições e ameaça o direito da liberdade de expressão. A minoria hoje que pratica isso, intentando calar a maioria, rouba-nos o instituto de manifestar valores e princípios cristãos. Será que não podemos viver de acordo com a natureza idealizada por Deus? Se não lhes impomos o nosso estilo de vida, porque tentam impingir o seu. No transcorrer desse capítulo, nós vamos mostrar que o pecado de Sodoma e Gomorra é tanto uma filosofia também quanto uma prática. A militância hoje, chamada militância gay ou LGBT, esforça-se por despilo de qualquer roupagem ideológica. Dizem tratar-se simplesmente de uma opção sexual. Opção ou não, vão eles mais além. Falam até de herança genética e, na ânsia por um fundamento científico, até inventaram o gene gay. Se conseguirmos provar a existência de tal cristão, ou de gene, acha que tudo está resolvido. Vê-se, pois, aqui algo pessoal muito bem enfocado e embasado academicamente, e assim vão manipulando. Torna-se uma filosofia e uma ciência e até mesmo querem fazer com a própria teologia. Tendo em vista essas implicações todas, nós vamos buscar um fundamento sólido aqui, a fim de realçar a verdade da Bíblia sobre a sexualidade humana, e que Deus nos ajude com isso. Vamos ao esboço dessa lição, ela tem 6 textos. No primeiro texto, trataremos do homossexualismo ou a homossexualidade. Segundo texto, falaremos de um pecado abominável. Terceiro texto, trataremos do pecado de Sodoma e Gomorra. Quarto texto, o homossexualismo é uma filosofia. No quinto texto, o mito do gene gay.
e no sexto, o homossexualismo e a civilização. Comecemos então com o texto 1, homossexualismo ou homossexualidade. Se o pecado começa na alma, não pode ser meramente instintivo. Antes de materializar, ele é concebido racional e dialeticamente. Ezequiel 18, verso 4, Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15. Já materializado, gera uma filosofia muito bem engendrada, cujo único objetivo é anular a vontade divina. Haja visto o pecado original, fecundado através de um diálogo muito bem conduzido pela velha e antiga serpente, acabou por dando à luz não apenas com a prática, mas principalmente com a ideologia, Gênesis 3, 1 a 7. O arrazoado de Adão e Eva para justificar a sua apostasia já pressupunha uma doutrina. Aliás, só conseguimos semelhante façanha usando as mesmas ferramentas de Aristóteles, Kant, que seria a razão e a lógica. Não foi sem motivo que o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard, que viveu de 1813 a 1855, afirmou que o cristianismo tem início com a doutrina do pecado. A militância LGBT é semelhante, cheio de sofismas gregos, empenha-se em defender aquilo que é indefensável. E às vezes, e muitas vezes até consegue, junto aos incautos e aos desavisados. Em primeiro lugar, não admite que seu movimento receba qualquer pecha ideológica. Por isso, dá-lhe nomes menos agressivos e até românticos. Inicialmente, usava-se o homossexualismo por homossexualidade. Depois, seus adeptos, supondo que esse termo ainda não lhes era adequado, substituíram por homoafetividade, porque não admite ele os viés filosóficos de sua prática. A resposta é bastante simples. Para torná-la tão natural quanto a heterossexualidade, o simples fato de procurarem novas nomenclaturas para rotular já evidencia por si só que trata-se de uma filosofia ardilosa e cônscia de seus recursos ideológicos e até semânticos. Falemos do homossexualismo. A prática, ou a palavra homossexualismo, é formada por um vocábulo grego e outro latino. O sufixo ismo, como alguns não gostam de admitir, homo significa mesmo. Sexualismo, sexo, quer dizer relativo ou pertencente ao sexo. E quanto ao ismo? O ismo também dá origem sobre a origem grega e denota a existência de uma doutrina ou crença. Por conseguinte, o homossexualismo é uma filosofia que apregoa com a natural e aceitável o erotismo entre pessoas do mesmo sexo. O termo homossexual foi criado pelo jornalista húngaro Károly Benkert, de 1824 a 1882. Em 1869, ele usou esse termo pela primeira vez ao defender, junto ao governo alemão, alguns homens que estavam sendo perseguidos em razão do seu envolvimento erótico com outros homens. A partir daí, o vocábulo ganharia outros derivados, como homossexualismo, homossexualidade, e mais recente, homoafetividade. Mais adiante, mostraremos por que o pecado de Sodoma pode ser denominado tanto como homossexualismo como homossexualidade. Falando da homossexualidade, se acrescentarmos o sufixo desta mesma palavra, essa adquire outro sentido. Então, será possível defini-la como a condição ou qualidade de homossexual. O que isso implica?
trabalhando habilmente, linguisticamente, a militância LGBT, aplica-se a demonstrar que o pecado de Sodoma é inato em alguns seres humanos. Tal mentira, a semelhança do evolucionismo de Charles Darwin, vai ganhando foros de verdade a partir da academia. Que tal pecado é uma condição? Não podemos negar isso. Todavia, não inata, e sim adquirida em razão de ambiente e doutrinamento, ou até mesmo de uma decisão pessoal. Logo, não é uma condição hereditária, como alguns tentam dizer, mas, inegavelmente, torna-se algo comportamental. Pessoa alguma nasce, por exemplo, com gene de nômade ou sedentário, mas é condicionado a agir desse ou daquele modo, de acordo com o ambiente e as influências recebidas. Falamos ainda da homoafetividade. Usado fora do seu verdadeiro contexto, o termo afetividade significa atualmente se apensando ao vocábulo homo, que quer dizer erotismo entre pessoas do mesmo sexo. Antes da militância LGBT distorcer o significado de algumas belas palavras, o afeiçoamento entre pessoas do mesmo sexo era não apenas normal, mas desejável, visto que a palavra afeto é sinônimo de amizade. Agora, contudo, o homossexualismo, para justificar a homossexualidade de seus adeptos, tenta demonstrar que o erotismo entre indivíduos do mesmo sexo, embora contrarie a lei de Deus, é uma inocente romântica homoafetividade. Em outros termos, virão depois. Vamos aos exercícios do texto 1. Marque-se para certo e para errado. O homossexualismo é a filosofia que apregoa como natural e aceitável o erotismo entre pessoas do mesmo sexo, certo? 9.2. A homossexualidade é uma condição inata em alguns seres humanos, errado. 9.3. Pode-se dizer que o homossexualismo seja uma condição, porém não inata, nem hereditária, mas comportamental, adquirida em razão do ambiente e de doutrinamento de uma disposição pessoal, certo? 9.4. Homoafetividade é a palavra forjada pela soma do vocábulo homo e do termo afetividade, fora do seu contexto, para indicar erotismo entre pessoas do mesmo sexo, certo? E 9.5, para justificar-se, os adeptos do homossexualismo tentam demonstrar que o erotismo entre indivíduos do mesmo sexo, embora contrarie a lei de Deus, é uma inocente, romântica homoafetividade, certo? É o que eles tentam fazer. Vamos agora ao texto 2, falando de um pecado abominável. Além de imoral e pecaminoso, o homossexualismo assoberba-se como a filosofia que descaradamente afronta a santidade divina. Nesse tópico, mostraremos por que a iniquidade de Sodoma é um pecado contra o Criador, contra a criação e contra a criatura. Não são poucas as passagens bíblicas que condenam aberta e explicitamente o ato erótico entre pessoas do mesmo sexo, um pecado contra o Criador. Na criação do ser humano, Deus realçou de forma bem patente e clara as diferenças entre homem e mulher. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Logo, na ordem natural das coisas, há somente dois sexos, o masculino e o feminino, ou macho e fêmea, conforme a Bíblia descreve.
O que passa disso é abominação aos olhos do Senhor. Inexiste, pois o que alguns vieram a denominar de terceiro sexo, ou erroneamente até de gênero, mesmo que alguém venha a optar pelo celibato, jamais perderá sua condição, ou de homem, ou de mulher, se for mulher. Um eunuco, por exemplo, ainda que privado de sua virilidade, não deixará de pertencer ao sexo masculino. Igualmente, repugnante é o transexualismo, cujo principal objetivo é defender a ideia de que o homem pode virar ou vir a ser mulher através de uma cirurgia, e que a mulher pode vir a ser homem se fizer também uma cirurgia. Ainda que o homem nutile o próprio membro do corpo e logre dar-lhe aparência de mulher, jamais conseguirá apagar a masculinidade de sua alma. Interiormente, continuará a ser homem, apesar dos trejeitos, feminilidade aparente e voz falseada. A macheza em seu espírito não será sufocada. Inexistente, pois, a alma de uma mulher em corpo de homem, nem alma de homem em corpo de mulher. Nossa alma pertence a Deus, foi-nos dada por Ele, e para Ele um dia voltará. E quando do juízo final, cada um será julgado na alma e no corpo que recebeu no instante de sua concepção. Apesar de toda a lavagem cerebral que possa receber do homossexualismo, do pós-modernismo, da marca da verdadeira identidade, jamais será apagada. O que dissermos do homem aplica-se também à mulher. Existe apenas dois sexos. Tal verdade evidencia-se na criação de Adão e Eva. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou no lugar com a carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, verso 20 a 25. Será preciso recorrer ao texto hebraico para demonstrar que o homem é homem e que a mulher é mulher? Caso paire alguma dúvida sobre o relacionamento correto e natural entre os sexos, transcrevemos a ideia que o Senhor deixou aos israelitas advertindo-os contra o homossexualismo. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Levítico capítulo 18, verso 22. Mais adiante, o Senhor torna a exortar o seu povo, usando agora termos mais fortes e definitivos. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Levítico capítulo 20, verso 13. Diante de tais passagens bíblicas, não podemos classificar de relacionamento sexual ou ato erótico entre dois homens, pois nesse caso somente um sexo está envolvido. O mesmo se dá para duas mulheres. O verdadeiro relacionamento sexual que implica no intercâmbio das diferenças e complementariedades não só pressupõe, mas reclama a participação de ambos os sexos. Conclui-se, pois, que o ajuntamento de dois homossexuais, seja homem ou mulher, jamais formará um casal. Haverá, no máximo, uma parceria. Casamento? Não.
ainda que se unam sobre as leis da terra, não serão reunidos sobre as leis do céu. Nunca constituirão uma só carne, por não trazerem os elementos imprescindíveis para que de fato haja o ato conjugal. São esses a masculinidade do homem e a feminilidade da mulher. Noutros tempos, semelhante relutância era tal dispensável. Hoje, quando as categorias gramaticais são impiedosamente alteradas e cria-se os gêneros engenhosamente confundidos, a tautologia faz-se necessário, porquanto, quando duas pessoas do mesmo sexo juntam-se eroticamente, não constituem ou não consumem um casamento, mas fazem, sim, culpáveis à vista do Deus Santo e verdadeiro. Por que a homossexualidade é pecado? Antes de tudo, porque contraria as leis estabelecidas pelo Criador. Ora, se Deus, que tudo criou e assiste à soberania de legislar sobre todas as coisas, portanto, a violação de suas leis causa-lhe asco e repulsa, pois desfigura e arruína a sua obra. O Senhor jamais admitirá a desfiguração do ser humano a quem ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Se ele proíbe a mistura de sementes, como permitirá a confusão entre sexos? Levítico 19, verso 19. Aos seus olhos, homem é homem e mulher é mulher. Se as redes sociais inventam sexos além do masculino e feminino, Deus não. A razão é bem simples. Ele criou apenas dois sexos, macho e fêmea. O restante é invencionice do diabo. Tal abominável é o homossexualismo, que nem o dízimo dos sodomitas era admitido no Santo Templo. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 23, verso 18. Nos períodos de decadência de Israel, o número de homossexuais aumentava entre as tribos de Jeová. Foi o que aconteceu no reinado do incompetente e soberbo Roboão. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. 1 Reis 14, 24. Mas quando se dá uma reforma religiosa, eram eles banidos da terra. Assim se deu o turno do piedoso rei Asa, porque se tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais, 1 Reis 15, 12. O mesmo faria mais tarde Josafá, 1 Reis 22, verso 47. Longe de nós aqui propor a expatriação da comunidade LGBT, mesmo porque não estamos num estado aqui teocrático. Não quero o banimento de ninguém, todavia admito ser banido de meus direitos ao falar. Reivindico manifestar livremente nossa opinião acerca da família tradicional. Logo, não podemos ensinar às ovelhas que o homossexualismo é uma afronta ao Criador? Ou alertar filhos e netos contra o doutrinamento LGBT? Doutrinamento esse que, aliás, não poupa nem a adolescência incauta, nem a infância mais inocente. Que ditadura é essa? Uma ditadura maldita, e essa que querem nos impingir. Se nos calarem, havemos de chorar amargamente. É hora de proclamar ousadamente, destemidamente, a palavra de Deus. A militância LGBT
sempre muito bem articulada, alega que Deus instruiu seu povo a agir energicamente contra o homossexualismo, porque tinha ele em vista a multiplicação do ser sobre a terra. Se formos a isso, ao Novo Testamento, poderemos constatar que a disposição divina não mudou com relação ao pecado de Sodoma. Levemos em conta que na era apostólica a terra já estava razoavelmente povoada e os seres humanos podiam ser contados já aos milhões. Em sua carta aos Romanos, Paulo também categoricamente denuncia o homossexualismo no tão decanto mundo clássico. Por isso, Deus entregou a tais homens a imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, e malícia, e avareza, e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Romanos, capítulo 1, verso 24 a 30. Aos coríntios, notórios por sua dissolução e leniência, o apóstolo adverte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10. Ao jovem pastor Timóteo, ele explica que a lei divina foi decretada a fim de conter os impenitentes, entre os quais encontra-se os homossexuais. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 a 11. Sim, a Bíblia condena severamente o pecado de Sodoma. Não há o menor espaço para se acomodar teologicamente semelhante iniquidade. Quem o pratica será condenado ao fogo eterno, a menos que se arrependa de seus atos e receba Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Jesus quer, sim, perdoar todas as afrontas e injustiças e receber a todos como filho amado. Ele deseja e pode transformar a cada um de nós em uma nova criatura. Falemos ainda de um pecado contra a criação. Não precisamos entrar em certos detalhes anatômicos para afirmar que o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, contraria a criação original de Deus. Tomemos como exemplo a sua prática entre os homens.
Geralmente, um ato erótico entre dois machos envolve uma penetração anal. Ora, não precisa ser médico para saber que o ânus é um órgão excretor e não introdutor. Sua função é evacuar as fezes do corpo. A Wikipédia assim descreve essa parte do corpo. Nos seres humanos, o ânus é o orifício no final do intestino grosso, por onde são eliminadas as fezes e os gases intestinais. Em zoologia, chama-se região anal. Por exemplo, nos peixes, barbatana anal, a porção do corpo de uma animalia onde está localizada o ânus. No homem, trata-se de uma abertura reguladora de saída das fezes, que são constantemente empurradas pela musculatura lisa do intestino. Localiza-se entre as nádegas e sendo um orifício de pequenas dimensões. Nas sociedades modernas, quando os homens defecam, geralmente limpam a região com um papel higiênico ou lavam num bidê ou ducha. A musculatura do suporte do ânus é do períneo, juntamente com a esfíncter interno e externo da região. A inervação é dada pelo nervo pudendo. Continua a citada fonte, historicamente, o ânus é tratado para ser humano com órgão sexual, apesar de não ser um órgão reprodutivo. É costume de casais heterossexuais e homossexuais utilizar esse para fins sexuais, introduzindo o pênis ou dedos, vibradores, entre outros. O ânus não possui nenhum tipo de estrutura que fabrique secreções lubrificantes, o que pode tornar qualquer tipo de penetração bastante desconfortável. Para isso, utilize lubrificantes à base de água. O uso de preservativos é outro cuidado, geralmente tomado a fim de reduzir a incidência não só de doenças, mas também de alguma infecção do próprio pênis, devido à presença de micro-organismos existentes no intestino grosso e reto. Diante do que acabamos de ler, e isso veio essa matéria da Wikipedia, de conclusão, chegamos que, sem dúvida, o homossexualismo é um pecado, não só contra o Criador, mas igualmente contra a criação. Logo, o corpo do homem foi moldado a fim de possuir o corpo da mulher, e o da mulher para recepcionar o corpo do homem. Essa é uma verdade, inclusivemente, científica. Vejamos a seguir o que a mesma Wikipédia descreve a genitália feminina. A vagina, do latim vagine, ou literalmente bainha, é um canal do órgão sexual feminino, dos mamíferos e parte do aparelho reprodutor, que se estende do colo do útero à vulva, dirigindo de cima para baixo e de trás para frente. A cada lado da abertura externa da vagina humana, há duas glândulas de meio milímetro, chamado glândulas Bartholin, secretoras de um muco lubrificante na copulação. A enciclopédia agora mostra a função da vagina no relacionamento sexual. A função da vagina é receber o pênis no coito e dar saída ao feto no momento do parto, assim como expulsar o conteúdo menstrual. A vagina possui um grande número de terminações nervosas e paredes elásticas, que no estado natural tem cerca de 7 a 8 centímetros, mas quando estimulada pode ser grandemente aumentada. Essa elasticidade é fundamental na ocasião do parto para a saída do bebê. Será que resta aqui alguma dúvida quanto à função dos órgãos descritos pela Wikipedia? Os militantes LGBT, porém, não se encurvam a nenhuma evidência. Numa lógica bizarra, alegam que alguns animais praticam a homossexualidade. Logo, por que não imitar os bichos? Antes de tudo, convém duvidar dessa assertiva. Suponhamos, porém, que seja verdade isso que eles admitem.
Devemos, por isso, seguir as espécies canibais de comer a carne humana? Ou juntar-nos aos que comem fezes e voltam-se para o próprio vômito? Levemos em conta, de igual modo, que o pecado original desfigurou a criação divina, corrompendo não só os seres humanos, mas até os animais. Foi o que o Senhor disse a Noé: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Gênesis 9, verso 2. No princípio, havia perfeita harmonia entre o homem e o animal. O pecado, todavia, desfez esse semelhante convívio, conforme escreve Paulo. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Romanos 8, verso 22. Não está longe, porém, o dia em que o planeta voltará a ser harmônico e santo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 65, verso 25. O diabo não se apossou apenas do reino humano. Ele invadiu também o domínio do reino animal. Aliás, ele usou um membro deste para arruinar o ser humano, a serpente. Diz no Gênesis 3:1, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. Sim, uma serpente, um animal, foi usado para mentir à mulher, assim consumando o pecado. Satanás deixa a serpente e instrumentaliza Eva. Daí em diante, todo homem, quando o diabo vem, arruinando a criação divina. Haja visto que os cães geneticamente alterados, que de vez por outra matam criancinhas, quando o cão foi feito para ser amigo do homem. Será que também devemos imitar os animais por isso? Ora, se há realmente casos de homossexualidade entre animais, trata-se de uma intervenção maligna. Aliás, os demônios sentem muito bem com as espécies imundas. Vemos isso em Lucas 8, 30 a 33, quando os demônios pediram para entrar nos porcos. Não fomos criados para imitar os animais. Faz-nos Deus a sua imagem e semelhança, para que vivamos segundo o seu querer. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Levítico capítulo 20, verso 26. Cabe-nos, portanto, obedecer às leis e acatar o que nos prescreve em sua palavra. Vamos a um pecado contra a criatura. Ao induzir seus adeptos a se deformarem com a imagem de Deus, o homossexualismo atenta e peca contra a criatura. Haja visto cirurgias de mudança de sexo. Numa série de procedimentos bizarros, tudo é alterado num homossexual. Mas apesar do aparente sucesso de tais intervenções, o homem jamais deixará de ser homem e a mulher não perderá nunca a sua condição de mulher. O sexo não se evidencia apenas nos órgãos reprodutores ou pela aparência. Ele é mais íntimo, ele está arraigado ao nosso ser do que se imagina. É algo que nenhuma habilidade médica é capaz de remover. O eunuco, como já dissemos, embora privado de sua viralidade, nunca perdera o ego masculino. Esse não se acha apenas na sua capacidade procriadora, mas no registro que Deus lhe imprimiu no espírito no instante da sua concepção. Deus tudo faz corretamente. Ao corpo do homem dá uma alma masculina, ao da mulher uma alma feminina.
O diabo, porém, trata de corromper a obra divina, insurgindo contra a ordem natural estabelecida pelo Criador, e tenta, sem êxito, destruir-nos o verdadeiro ego. Entretanto, é com esse ego que cada um de nós se apresentará ante o juiz de toda a terra. Portanto, não podemos fazer o que bem quisermos com o nosso corpo. Apesar de o habitarmos, o nosso corpo pertence a Deus e nessa condição deve ser utilizado, conforme Paulo diz: não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Mais adiante, o apóstolo volta a advertir em termos mais fortes: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3,17. Portanto, a prática homossexual profana o corpo, utilizando contrariamente a natureza. Cada órgão tem uma função específica e, de acordo com essa, deve ser usada. Quanto à nossa aparência, tem ela muita importância aos olhos de Deus. No Israel do Antigo Testamento, o homem tinha de parecer homem e a mulher, mulher. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, verso 5. Dos pecados sexuais, o homossexualismo é o mais agressivo. Além de corromper moral e espiritualmente seus adeptos, fisicamente desfiguras e os arruínas como criaturas de Deus. É a morte da alma, da mente e do corpo. É sim a destruição completa do ser que Deus criou para ser santo e para glorificá-lo e honrá-lo. Vamos aos exercícios desse texto 2, foi bastante longo, mas vamos aos exercícios. Associe a coluna A à coluna B. As diferenças entre homem e mulher realçadas por Deus na criação do ser humano. Ok, aqui trata-se de Gênesis 1:27, letra D. Letra D, Gênesis 1:27. 9:7. A existência de apenas dois sexos evidenciado na criação de Eva. Aqui trata-se de Gênesis, capítulo 2, verso 20 a 25. 9:7, então, letra E. 9:8. Advertência divina contra o homossexualismo. Aqui a letra B, Levítico 18, 22 e 20, verso 13. O dízimo dos sodomitas não era admitido na casa do Senhor. 9:9, letra F. Deuteronômio 23, 18. 23, 18. 9:10, o homossexualismo denunciado pelo apóstolo Paulo. Aqui é a letra A, Romanos capítulo 1, verso 24 a 30. Nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 9:11, aqui é 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Então tá aí todas as passagens bíblicas que nós falamos nesse texto de número 2. Vamos agora ainda os exercícios, assinale com X a alternativa correta. 9:12, quanto ao homossexualismo, aqui podemos dizer que todas estão corretas. A Bíblia condena severamente, é um pecado contra o Criador e é um pecado contraria as leis de Deus. Todas estão corretas. 9:13, quanto ao homossexual, novamente, letra D, todas estão corretas. Se não se arrepender, será condenado ao fogo eterno. Jesus quer perdoá-lo e recebê-lo como filho amado, e Jesus deseja e pode transformá-lo numa nova criatura. Todas estão corretas. Vamos ainda
mais um exercício do texto 2, que é marque C para certo e E para errado. 9,14. O homossexualismo, quer masculino, quer feminino, contraria a criação original de Deus, certo? 9,15. A prática homossexual profana o corpo, utilizando contrariamente à natureza. Cada órgão tem uma função específica e, de acordo com essa, deve ser usada, certo? Ao induzir seus adeptos a se deformarem com a imagem de Deus, o homossexualismo atenta e peca contra a criatura, certo? Deus tudo faz corretamente, ao corpo do homem dá uma alma masculina e ao da mulher uma alma feminina, certo? E 9,18, nossa aparência não precisa distinguir o nosso sexo, pois isso não tem importância aos olhos de Deus. Errado. 9,19, a vontade de Deus expressa em Deuteronômio 22,5 é que o homem pareça com homem e a mulher pareça com mulher. Certo. Aqui tem a proibição de vestir roupa, homem vestir roupa de mulher e mulher vestir roupa de homem, Deuteronômio 22,5. 9,19, certo. Vamos ao texto de número 3. O pecado de Sodoma e Gomorra. Sodoma florescia no Vale de Sidim, na parte mais inferior do Mar Morto, no tempo de Abraão, por volta do século XIX a.C. Era um lugar tão aprazível e belo que ele era semelhante ao Jardim do Éden, Gênesis 13:10. Prospera e singularmente bem desenvolvido, fizera-se tão cobiçável que certa vez gerou uma guerra entre os régulos da região do Médio Oriente, Gênesis 14:1-24. O que tornou Sodoma famosa, porém, não foi sua beleza, foi o seu pecado. Ali praticava-se o homossexualismo descaradamente e publicamente. Suas maldades não tinham fim. O profeta Ezequiel, ao condenar Jerusalém de seus dias, comparou a Sodoma. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera, tranquila, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que vendo isso, as removi dali. Ezequiel, capítulo 16, verso 49 e 50. Além da abominação pela qual se fizera conhecida, Sodoma tornou-se igualmente condenável por outras ofensas. Vamos ao orgulho. Em 28 de junho de 1969, houve um sério incidente no bar Stone Hall Inn, em Nova York, envolvendo a polícia e os homossexuais que frequentavam o local. A rebelião durou vários dias, causando grandes prejuízos e transtornos à cidade. Em decorrência desse episódio, aqueles homens e mulheres, para afrontar ainda mais a família tradicional e os valores cristãos, estabeleceram uma data que é chamada o Dia do Orgulho Gay. Há um pecado já abominável, soma-se agora a soberba. Então, os adeptos do homossexualismo passaram a se organizar em diversas entidades e movimentos. Sodoma também se orgulhava de seus pecados. A consciência de sua gente estava tão embotada que ninguém mais se envergonhava de seus atos. Todos ali viviam para pecar e pecavam para viver. O orgulho dos sodomitas era virulento, mas de que se orgulhavam? De afrontar o Deus justo e santo? De desonrar os próprios corpos? Ou de atentar contra aquilo que eles procuravam como refúgio? O orgulho gay é agressivo e debochado. Haja vista suas passeatas. Não bastavam seus slogans contra os valores cristãos. Seus adeptos desnudam-se publicamente, afrontando os princípios mais comezinhos do pudor.
Desgraçadamente, muitos pais levam os filhos a esse circo de horrores, expondo assim a destruição espiritual, moral e física. Apesar de muitos homossexuais terem vergonha da sua condição, a grande maioria orgulha-se dessa prática. Fartura de pão e próspera tranquilidade. Revela ainda Ezequiel que a fartura de pão em Sodoma não era um sinal de progresso, mas de decadência. Suprindo-se prodigiamente da terra, aquele povo esbanjava nos mais grosseiros pecados. Aos carentes e necessitados jamais abriu a mão. Não é pecado ser rico. Quando, porém, nós fechamos o nosso coração aos necessitados, quebrantamos esse princípio básico do Senhor é a terra. Pode haver também pecado mais insano? A promiscuidade tende a acentuar nos países que já superam a pobreza e o analfabetismo e as epidemias. Haja visto o que acontece na Europa e na América do Norte. Até meados do século XX, ambos os continentes eram levados por seu espírito cristão, reserva moral e filantrópica. Mas nas últimas décadas começaram a se abrir ao homossexualismo, ao casamento gay, que já foi legalizado em várias nações europeias e nos Estados Unidos, vai ganhando os recantos mais conservadores. Até mesmo o Brasil, que não é tão rico, nem tão desenvolvido, curva-se à tirania homossexual. Sodoma era de tal forma louvada por sua riqueza que veio a despertar a cobiça de Quedorlaomer, rei de Elão, à frente de uma confederação oriental, invadiu e a saqueou e fez muitos cativos, entre os quais se achava Ló. Por causa disso, interveio Abraão ao conflito, armou um pequeno e bem disciplinado exército e debandou o invasor e pôs o seu sobrinho Ló em liberdade. Mesmo sem querer, o patriarca acabou por beneficiar aquela impenitente cidade. Na ocasião, Bira, rei de Sodoma, quis recompensar Abraão com parte dos bens recuperados. Nosso pai, na fé, com firmeza recusou. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quião. Gênesis 14, verso 22 a 24. Hostilidade e injustiça. Sodoma era uma cidade hostil e injusta. Ai de quem buscasse abrigo em seus termos. Ser-lhe-ia preferível refugiar-se numa aldeia bárbara, grosseira e sem qualquer requinte civilizatório. Não sei como Ló achou guarida naquele antro. Do texto sagrado, infiro que ele foi pouco a pouco armando suas tendas e tangendo seu gado, até misturar-se à cidade. E ali, Ló adquiriu notável influência. Sem muito sucesso, esforçou-se por arrancar aquela gente de suas injustiças e pecados. Se os sodomitas não enxergaram ele, era uma espécie de julgador mor do reino. Só ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Gênesis 19, 9. Se Ló alcançou semelhante posto, era devido à falência do sistema judiciário de Sodoma. Talvez esse até possuísse um código justo e bem elaborado. Com o alastramento do homossexualismo, porém, suas leis fizeram-se lenientes, permissivas e depressa vieram a caducar. Ló tudo fez para reviver a justiça e o direito da cidade, mas não logrou êxito algum.
A cidade agora era brutal, violenta e sanguinária, pior do que o mundo antediluviano. Ao mundo antediluviano, bastou água. Aquele talvez nem o fogo. Sodoma já não conhecia o direito mínimo que diferencia o ser humano dos animais. Aliás, esse, apesar de sua irracionalidade, não se ponham da mesma maneira dos sodomitas. Seus instintos são até domesticáveis. O dos sodomitas eram alevejados. O que ocorreu em Sodoma começa a ser observado por aqui. Sutil e materialmente, nossas leis são violadas, a fim de privilegiar uma minoria insolente e blasfema. Todos são iguais perante a lei. Eles, porém, erguem-se acima dessa e exigem uma legislação que os coloque além da justiça e do direito comum. Os governos de esquerda, por seu turno, estão sempre apostos a atender às demandas. A agência desses mandatários, aliás, em nada difere da pauta desse movimento LGBT. Sodoma, já falida juridicamente, pôs-se anarquia, faz-se violência, apesar de rica e bem desenvolvida, era insegura aos que procuravam refúgio. Haja visto o que aconteceu com os anjos de Deus quando chegaram para acomodar em sua praça. Ao vê-los ali expostos, Ló advertiu e logo os levou para casa, a fim de pô-los a salvo. Vejamos a narrativa bíblica. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Esse, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora, para que nós abusemos deles. Gênesis 19, 1-5. Homossexualismo. Torcendo o real significado do texto sagrado, alguns hermeneutas afirmam que o Senhor destruiu Sodoma não por causa do homossexualismo, mas por sua hostilidade aos estrangeiros. Não é realmente o que a Bíblia diz. A cidade era de fato violenta e hostil aos peregrinos. No entanto, era também libertina e devassa. O homossexualismo era uma prática aberta escancaradamente. Os sodomitas já não se contentavam com o ato sexual contido, agressivo e violentamente, investiam contra os forasteiros do sexo masculino, forçando ao seu líbido e perversidade. Nem mesmo os anjos de Deus, conforme nos mostra a passagem que lemos, escaparam da cobiça desses homens. A fim de aplicar-lhes os instintos, Ló ofereceu suas 2 filhas virgens, mas eles não quiseram. A esta opção tão penosa do patriarca, objetivaram eles: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Depois, voltando-se novamente a Ló, o ameaçaram: a ti faremos pior do que a eles. Gênesis 19, 9. O texto é claro, não comporta dúvidas. O que os sodomitas queriam era violentar os mensageiros de Deus. Mesmo que soubesse tratar-se de anjos, na sua bestialidade não seria aminada. Eles já haviam chegado à degradação máxima.
se não fossem reprimidos, haveriam de contaminar toda aquela terra e toda aquela região, comprometendo de forma irremediável o plano de Deus a Israel e aos gentios. A conclusão da história já é conhecida. Em cores dramáticas e fortes, o autor sagrado narra o fim daquela civilização. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Gênesis 19, verso 24 e 25. Deus não mudou, apesar de inclusos numa sociedade pluralista e democrática. Não desprezemos nem a santidade, nem os mandamentos divinos. Se ele puniu Sodoma e Gomorra, como deixará impune a nossa geração? Não há dúvida de que a principal transgressão de Sodoma, além de orgulho, de violência, era também o homossexualismo. Tal pecado hoje, conforme veremos a seguir, é uma filosofia bem enraizada na sociedade moderna e pós-moderna. Vamos aos exercícios desse texto 3. Marque-se para certo e para errado. 9:20. O Senhor destruiu Sodoma não por causa da homossexualidade, mas por causa de sua hostilidade aos estrangeiros. Errado. Foi também por essa razão, mas não foi só essa razão. Errado. 9:21. Ao ler Gênesis 19, 1 a 5, não resta dúvida de que a principal transgressão de Sodoma, além do orgulho e da violência, era o homossexualismo, certo? 9:22. O que ocorreu em Sodoma começa a ser observado no Brasil. Sutil e matreiramente, novas leis são violadas a fim de privilegiar uma minoria insolente e blasfema. Certo. 9:23. O orgulho e as abominações de Sodoma são denunciadas em Ezequiel 16, versos 49 e 50, e remete ao orgulho gay, agressivo e debochado. Certo. Os sodomitas queriam violentar os mensageiros de Deus. Certo. 9:25. Os sodomitas haviam chegado à degradação máxima. Se não fossem reprimidos, contaminariam toda aquela região, comprometendo irremediavelmente o plano de Deus a Israel e aos gentios. Certo. Muito bem, com isso nós concluímos o texto 3. Como esses textos são longos, nós vamos gravar agora um outro vídeo, porque essa aula já tem 1 hora, e com o texto 4, 5 e 6. Ok? Então, lição de número 9, essa é a parte A, texto 1, 2 e 3, e agora assista a lição 9, parte B, texto 4, 5 e 6. O aluno pode tirar 5, 10 minutos de intervalo e depois volte para nós continuarmos a lição 9, onde abordaremos no texto 4, o homossexualismo é uma filosofia. Deus te abençoe. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós faremos a sua matrícula, você tem acesso às aulas pelo canal do YouTube, daremos acesso à plataforma da ETAD para que você leia os livros, estude, faça os exercícios, e daremos acesso ao WhatsApp do aluno para que você faça as suas provas digitais e adquira a sua avaliação e assim pode adquirir o seu certificado de teologia. Acione também o nosso canal PR Eugênio Piacentini. Além das aulas da ETAD, nós temos ali um material riquíssimo bíblico. Ao entrar no canal, clique no playlist, você vai encontrar 235 pastas com 6.690 vídeos, já estamos quase com 6.700 vídeos. Todos esses vídeos têm algo da Bíblia para você. Se for na primeira pasta, lá embaixo, você encontra um comentário em Mateus. De Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse,
As primeiras 27 pastas, das 235, é um comentário de todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Se você continuar subindo, vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, até Malaquias. As outras 39, 40 pastas que nós temos é um comentário de todo o Antigo Testamento. Toda a Bíblia é comentada para você nas primeiras 70 pastas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, daqui 10 minutos voltamos para a aula da lição 9, Ética Cristã, texto 4, 5 e 6, onde estamos falando do homossexualismo. Deus te abençoe. Amém.